Quem não gosta do Durin tá completamente errado. O Durin quarto, no caso, porque o terceiro, o pai dele, pode não gostar. Bom, chegamos ao episódio de Anéis do Poder, que mais se aproxima daquilo que a gente já conhecia de O Senhor dos Anéis. Esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente das semanas anteriores. Eu vejo aqui um tema que percorre todo o episódio, que tem muito a ver com perda, encontrar algo ou alguma esperança, perda de novo e algum tipo de conforto ou esperança final. Eu explico melhor usando cada um dos arcos depois, porque eu vou começar falando sobre algumas questões mais chamativas que ligam essa série àquilo que quem assistiu aos filmes, por exemplo, do Senhor dos Anéis do Peter Jackson já conhece e está mais familiarizado e tudo mais. Eu fiz a brincadeira inicialmente do Durin e tal, eu tô amando o Durin quarto aqui na série, mas tem muito sentido naquilo que o Durin terceiro pensa aqui, né? Essa ideia de se tornar ambicioso demais. Claro, tem um confronto aqui entre também se tornar ambicioso de menos, mas se tornar ambicioso e cavar fundo demais. Quem já viu O Senhor dos Anéis lembra que a derrocada de Moria, de Khazad-dûm, tem muito a ver com isso, né? Essa ambição dos anões que foram cavando mais fundo, mais fundo, mais fundo para procurar o Mithril. E lá embaixo, o que aparece aqui nesse episódio, lá nas profundezas? Balrog. Então, um Balrog que é visualmente igual ao dos filmes, do primeiro filme, né, na verdade, do Peter Jackson. Então, essa ideia de um demônio escondido, um demônio das profundezas, um demônio do mundo antigo, como diria Gandalf lá embaixo. Além disso, eu sou aquele cara que, na maioria das vezes, não curto tanto quando tem coisas que é só fanservice e tal, mas quando o Eidar, na cena final ali, fala que não se chama mais assim as Terras do Sul e começa a desaparecer escrito na tela, claro, todo mundo já pensou que apareceria Mordor e eu confesso que eu abri um sorriso de um lado no outro, mesmo sabendo que ali já era Mordor. Então, mais uma vez, a série vai se ligando com aquilo que é mais familiar ao público que viu só os filmes ou que leu O Senhor dos Anéis e etc. Além disso, a gente tem a citação aqui de Celeborn. Muita gente pode estranhar, já tô vendo muita gente reclamando, falando como assim, a Galadriel se separou dele e tal. Vamos voltar mais uma vez aos Contos Inacabados. Eu falei, essa série ela nem tem os direitos de adaptar os Contos Inacabados e tal, mas tem algumas coisas envolvendo a Galadriel que tá em Os Contos Inacabados, e uma delas tem essa relação Galadriel e Celeborn, que lá nos Contos Inacabados tem diversas versões de como eles se conheceram, de como eles ficaram juntos, e não tem uma versão oficial, digamos assim. Tem muita coisa que o próprio Tolkien muda em relação ao Silmarillion. Em uma das versões fala sobre a Galadriel se separar do Celeborn durante um longo período. Então pode ser isso que aconteça aqui na série. A gente provavelmente vai ver o Celeborn talvez numa segunda temporada, não sei. A série está planejada para 5 temporadas, se eu não me engano. E outro elemento aqui também é Pelegir, que tem tudo a ver com Gondor, né? Tem a ver com a ida dos Númenóreanos fiéis a Gondor e tudo mais. Então a gente pode estar vendo também aqui o começo, um possível começo do surgimento de Gondor. Então vários elementos que vêm do Senhor dos Anéis e tal, que o público vai se familiarizar mais. Além disso, teve um momento aqui específico que eu lembrei muito de um momento também lá das Duas Torres, se eu não me engano, não, do terceiro filme, O Retorno do Rei, no caso, que é o momento em que a Galadriel ali tá falando com a Míriel, e aí a Míriel fala que ela vai voltar em determinado momento, e a Galadriel responde, e os elfos estarão prontos.
como esse diálogo é encenado me lembra, até com a pausa dramática e tudo mais, não sei porquê, mas me lembrou muito, mas muito, aquela fala do Théoden, e Rohan responderá. A pausa dramática para frase de efeito é muito, muito parecida. Então, entrando agora diretamente no episódio, nos núcleos, a gente tem aqui os 3 núcleos que se formaram a partir de então, e como eu disse, é um episódio que começa muito dramático, digamos assim, né? É o episódio mais dramático da série até agora, mais pessimista e tal, apesar de, em determinado momento, terminar pelo menos 2 dos núcleos com uma possível esperança. Então a gente tem a perda inicial aqui dos personagens, né? A gente tem a Galadriel não achando Halbrand, a gente tem o Theo não achando a mãe dele e o Arondir, e por aí vai, o próprio Elendil que perde aqui o Isildur. Não, gente, o Isildur não morreu. A volta do cavalo é muito simbólica para trazer o Isildur de volta. A série não ia fazer uma mudança desse tamanho jamais. Então sim, o Isildur vai continuar vivo. A cena não mostra ele morrendo também. Regras do cinema, sem corpo, sem morte, não é uma regra, mas quase sempre funciona. Além disso, a gente vai ter depois uma possível esperança quando esses personagens se encontram novamente. Não para todos, né? O Elendil continua não achando o Isildur, mas a gente vê esse arco se desenvolvendo aqui dentro do episódio para a perda inicial, para essa frustração, e no final esses personagens se reencontrando, a Galadriel encontrando o Halbrand. Então a esperança de que eles vão enfrentar mais uma vez, ou a esperança de uma vida nova para aquele povo, o retorno dos Númenóreanos, etc. O mesmo vai funcionar nos outros núcleos, né? No núcleo dos proto-hobbits a gente vai ter também a perda inicial quando eles chegam e o lugar está devastado. Em seguida a gente tem esse lado do estranho conseguir salvar tudo, e a fartura e etc. Então a esperança retornando para depois eles perderem tudo de novo, e aí no final do episódio a esperança volta, a esperança começa a busca, mesmo que você saiba que é muito difícil, que é quase impossível, então eles vão atrás do estranho. Então mais uma vez a união, igual tem a união lá no núcleo da Galadriel, aqui também traz esse lado da união, da força a partir da união. Já no terceiro núcleo a gente tem essa amizade incrível entre Durin e Elrond. Eu tô gostando muito. O Durin tem uns momentos aqui até de humor que eu gostei bastante, a piada que ele faz ali em relação à mãe da esposa dele, e também quando o Elrond zoou o Durin nessa relação de do pai dele se chama Durin, do avô dele se chama Durin e etc. Então são momentos aqui que criam um laço que é muito próprio, né, de Senhor dos Anéis. Me lembra muito a relação do Gimli com o Legolas, ainda que diferente aqui, com personagens diferentes, com uma pegada diferente, mas ainda assim essa amizade que se forma entre um anão e um elfo é muito interessante. Mais uma vez, aqui inicialmente a perda, a partir do momento que o Durin III, o rei, nega a possibilidade de eles extraírem Mithril e etc. Em seguida, a esperança de que tudo vai dar certo, quando eles encontram o Mithril, eles vão ali por conta própria, e no final a desesperança, a perda novamente, quando o rei mais uma vez manda fechar a mina e etc. Mas no final, ali naquele diálogo, principalmente entre o Durin, eu esqueci o nome da esposa dele, mas entre eles dois tem esse lance mais uma vez de uma possível fagulha, uma faísca de esperança se renovando. Então é um episódio sim mais lento, acho que é um episódio até de preparação para o episódio final, mas acho que não poderia ser diferente. Tem muito a ver com as consequências do episódio anterior, que foi um episódio que teve a ação, mas teve também devastação, e a gente sente muito isso nesse episódio aqui. E para finalizar, eu não sou o cara que fica falando, nossa, mas a fotografia, como se fotografias fosse só planos bonitos, mas a fotografia desse episódio é muito fascinante. Não só em planos bonitos, como ela traz esse peso dos acontecimentos do episódio passado, naquele laranja que domina a tela inicialmente,
com corpos, com cinzas e etc. Então, inicialmente, quase como essa noite surgindo com esse laranja fogo que representa Mordor, e agora, como a Galadriel diz, os orcs podem sair de dia, quase como se não tivesse mais um dia, e como isso vai contrastar com o núcleo que vem em seguida, que é muito mais ensolarado ali dos proto-hobbits. Falando nesse núcleo, façam as suas apostas daquelas 3 mulheres, quem elas são e tal, falando que vão revelar ainda nessa primeira temporada, e aí mais um contraste visual com as minas, que é tudo muito menos iluminado, mais fechado, mais claustrofóbico, mas o poder da fotografia que vai além apenas da beleza da imagem, mas também do sentido da imagem. Então a gente tem um momento, por exemplo, que o Durin pai e o Durin filho estão em um plano mais aberto, completamente separados, para depois começar uma discussão e a fotografia fechar em planos meio tortos, até em close-ups meio tortos, para mostrar essa fervura da relação dos dois, ou o próprio plano em que a Galadriel e o Theo estão se escondendo quase como as presas ali embaixo, enquanto os orcs estão em cima, tudo no mesmo plano. Então são escolhas visuais aqui que são extremamente fascinantes, não só, como eu disse, pela beleza do plano, que sim, tem uma beleza no plano, mas o algo a mais. O que essa beleza representa, qual é o sentido que ela vai passar aqui narrativamente. Para mim funciona muito bem. Gostei bastante desse episódio, talvez não tenha empolgação do episódio passado, mas é um episódio que funciona bem como uma preparação para o episódio seguinte, que é o episódio final, né, dessa primeira temporada. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, claro, sempre numa boa. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.